Nosso programa de hoje vai falar de um esporte, eu acho que é o segundo na preferência nacional. Pelo menos é o que eu li. Mas na minha preferência até ele seria até primeiro, vou ser honesto contigo. E o Brasil vive esse esporte, parece que ele vai ganhando espaço. E Brasília, que vivia calada, quase parando, né? De repente ganhou uma força nesse esporte também. E cá para nós, eu gosto de lembrar sempre que Brasília é a terra do que nós chamávamos antigamente de esportes amadores. Nós somos essa terra aqui. O que já fizemos de gente boa, já exportamos, né, para fora dos os demais estados brasileiros, é coisa impressionante. Começar o programa de hoje, nós vamos falar de vôlei. Vôlei, né? Tá. É esse mesmo. Mostrar quem é a convidada de hoje. Não mostra aqui não, mostra ali, por favor. Mesmo tendo nascido em Brasília há quase 30 anos, Leila Gomes de Barros carrega um sotaque nordestino que herdou dos pais cearenses. Ainda hoje é chamada de Pará pelas amigas. Pará de Paraíba. Começou no vôlei ainda no Distrito Federal e os primeiros títulos importantes foram conquistados como juvenil. Campeã brasileira em 89 e 91, campeã sul-americana de 90, vice-mundial em 91. Logo transferiu-se para Belo Horizonte e até hoje tem fortes ligações com a capital mineira, mesmo tendo se fixado no Rio de Janeiro nos 2 últimos anos. Como adulta, foi campeã sul-americana em 91 e 94. Chegou a vice-campeã mundial de clubes em 92. Na última temporada do vôlei de quadra, conquistou a Superliga vestindo a camisa do Flamengo. Emocionar a maior torcida do país foi seu último ato. Agora vai para o vôlei de praia, formar dupla com Sandra Pires e tentar novas conquistas. Recebendo a Leila, né? Sempre chorona. Aqui você sorriu, né? Mas lá você sempre chora, né, menina? Sempre. Olha, eu queria até aproveitar a oportunidade de estar aqui no seu programa, na TV Gênesis, né? Do lado de um parceirão aqui, que é o Sérgio, você vai apresentar depois. Mas muito emocionada também, porque são imagens, assim, que lembram uma trajetória que foi muito bacana. E como você falou, é o segundo esporte mais visto no país, mas no meu coração sempre será o primeiro. Então, fico muito feliz assim, de estar retornando à cidade e estar podendo ao lado de pessoas como o Sérgio, o Ricardo, enfim, todo o grupo que está com a gente. Aqui em Brasília, onde é que você começou? Aqui, olha, eu sou filha de um mecânico e uma dona de casa, né? Então, assim, eu comecei basicamente, diferente do que é hoje o esporte, eu comecei na escola. Eu comecei a praticar esporte, ter os primeiros contatos com o vôlei no Centro Educacional 9 de Taguatinga Sul, depois o 10, e depois eu comecei realmente a me apaixonar pelo vôlei no Centro Educacional 2 do Centrão de Taguatinga. Então, ali que eu comecei a vislumbrar, olhar a seleção brasileira, que na época era a Isabel, a Jaqueline, né? E sonhava, já falava com meu pai. Aquele momento importante, né? Que deu aquele boom. Que fez a nossa meninada jogar vôlei em tudo quanto é geração de 84, de prata de Los Angeles, masculino. Então, assim, deu aquele boom e eu falava pro meu pai, pra minha mãe, olha, um dia vocês vão me ver eu jogando na rua, lá na QSD 39, Taguatinga. Vocês vão me ver jogando pelo Brasil. Aí os dois davam risada, né? Poxa, uma menina de Taguatinga sonhando jogar pelo Brasil. E depois, 4 anos depois, 5 anos depois, eu estava jogando minha primeira Olimpíada. Então, maravilha. Muito trabalho. Seja bem-vindo ao nosso programa, viu, Leila? Bom te ver aqui, querida. Né? E a Leila foi buscar gente boa para fazer acontecer o vôlei em Brasília, que é o vôlei em Brasília. Né? Já ganhou 2, né? Sim, estreamos com o pé direito. Começou com o pé direito mesmo, já ganhando as 2 primeiras, né? E na sexta já tem um jogão de bola lá em São Paulo, se não me engano. Isso. Agora, o convidado de hoje, né? Ele também tem uma história. Não tem um vídeo para poder mostrar você gritando na beirada da quadra, viu, Sérgio? Mas olha aí, ó. Tricampeão paulista, tetracampeão sul-americano de clubes, hexacampeão dos Jogos Regionais, tetracampeão da Copa Sul de Clubes, tetracampeão dos Jogos Abertos do Interior, campeão da Copa Internacional, campeão mundial de clubes, bicampeão da Copa Brasil de clubes, bicampeão da Copa São Paulo. E ainda foi meu técnico também. E seu técnico também. E me deu muita bronca também. E tive o privilégio de ser técnico da Leila, de muita gente. Obrigado, é um prazer estar aqui também. E a Leila conseguiu te trazer para Brasília, é? Sim, a gente tem um laço afetivo muito grande.
Eu tenho um filho que mora aqui em Brasília, em Taguatinga, e quando apareceu o convite, eu prontamente atendi. Tem que atender, né, amigo? Foi um chamado. Agora, você foi corajosa, não foi, não? No momento, quando você pega o jornal de hoje, por exemplo, né? O torcida do nosso jornal de Brasília, ele está falando só em falta de grana. Olha aqui, ó, dá um dinheiro aí, né? Mostrando clubes quebrando, e a gente está vendo que não está fácil a sobrevivência, né? Sim. E você abusadamente... Mas eu vou te falar, eu tenho um grupo de pessoas que, né, Celso, assim, que estão por trás, né, que fazendo a gestão, fazendo a coisa acontecer também, que ajuda e facilita muito. Tudo é muito trabalho, na verdade. É o Sérgio com as meninas na quadra e nós fazendo todo o nosso network, enfim, todo o nosso trabalho fora dela, né. Então, assim, é um trabalho realmente que está dando certo, porque além dos resultados que elas estão dando na quadra, a gente efetivamente também dá um retorno fora a quadra. Nós temos programas que incluem as visitas às escolas públicas. O Brasília Vôlei tem um programa que é o Brasília Cidadania, onde nós visitamos as escolas públicas. Olha. Então você está resgatando aquilo que você começou, então? Sim, sim, todos nós. Na verdade, o grupo inteiro começou a praticar esporte. A Ricarda, que jogou comigo na seleção, ela também começou em Taguatinga Norte. Verdade, começou em escola pública também. E a gente tem essa consciência dessa... A menina Paula, né, também começou aqui nas BAC, eu me lembro da Paula nas BAC. Paula. Enfim, como você falou, Brasília é um celeiro. É um celeiro. E o que faltava para Brasília, e falta ainda, né? Porque hoje nós estamos falando de vôlei, especificamente de vôlei. Mas nós sabemos o quanto que Brasília peca pela estrutura, pela falta de oportunidade aos jovens atletas que, inevitavelmente, vão sair de Brasília porque não tem estrutura. Gostariam de ficar aqui porque Brasília dá condições a isso, mas a estrutura em si, financeira, o transporte, que as distâncias são muito grandes, enfim, para quem está iniciando é muito difícil aqui. Agora, tem que se iniciar. Agora, vocês pensam, por exemplo, Sérgio, sem um time de base, por exemplo, de começar com a meninada, você teria condições, não? Mas o Brasília Vôlei está no 2º ano de existência. No 1º ano, não teve categoria de base. E a novidade para esse ano, 2014 e 2015, foi a implantação de 2 categorias de base. Uma delas, a juvenil, que são garotas de 18 e 19 anos, e outra, infanto-juvenil, que são garotas de 16 e 17 anos. Então, já tivemos a nossa primeira peneira, que foi em julho. Vamos fazer a segunda agora em dezembro. Todo mês de julho e dezembro tem uma peneira que permite, democraticamente, qualquer atleta, aí, feminino, porque o nosso projeto é só feminino, ingressar na categoria de base ou no adulto do Brasília Vôlei. Então, assim, é uma chance que tem. É aberto. Você acha que numa peneira a gente consegue pensar? É comum a gente ver, né? No Brasil se fala muito mais de futebol, mas é comum você dizer que o cara que está jogando um bolão num determinado time passou pela peneira e foi, como diz o outro, e não passou na peneira de outro clube. É verdade. É possível. A verdade é que tem que ser muito boa, não pode ser pouco não, tem que ser muito. Tem que ser muito boa. Agora, os técnicos, no qual eu me incluo, nós temos um olho que a gente projeta uma atleta, o que ela vai ser e não o que ela é. Então, quando eu olho para uma atleta, eu vejo o biotipo, vejo agilidade, vejo coordenação motora e projeto. Olha, essa menina daqui a 2 anos, ela vai chegar num nível excelente. Aí ela acaba ficando. Você visse a Leila, né? Lá atrás, por exemplo, né? Mostraram umas imagens ali, né? Na verdade, você está falando de peneira, eu fui selecionada assim no Minas Tênis Clube. Foi. Eu fui assim, eu fui para lá, me chamaram para fazer um teste, na verdade foi uma grande peneira também, e foram meninas do Brasil inteiro para lá. Foi ginásio lotado, quase mais de 1.000 meninas, quase 2.000. E naquele dia saíram só 5, naquela semana 5, eu fui a 4ª. Caramba, hein? Então, o Sérgio mas ela está falando isso, mas ela é boa desde pequena, viu? Joga bem mesmo, joga né? bem mesmo. Desde o infanto já dá. Ela fala bem dela. E joga bem, né? Não, era muito boa. Já chamava atenção dos técnicos. Se ela fosse para São Paulo fazer peneira também passaria, porque ela realmente era um exponencial. Você preferiu Belo Horizonte? Né? Na verdade, foi uma curiosidade de Belo Horizonte, que eu fui jogar uma taça Belo Horizonte lá, e eu me apaixonei, né, que era o Pão de Açúcar,
Tinham vários times do Brasil, e a BB de Brasília eles convidaram. E eu fui jogando pela BB de Brasília. E era Taça Belo Horizonte Infanto Juvenil. E eu joguei até no Mackenzie. E quando eu cheguei na cidade de Belo Horizonte, eu me apaixonei pela cidade. Falei assim, nossa, que cidade linda, eu queria morar aqui um dia. Né? E o time do Minas fez final com o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar era o timaço, ganhou. Tinha até a Fernanda na época. Ganhou, passou o rodo, o coro, todo mundo. Mas, assim, me encantou, o Pão de Açúcar me encantou. Mas, assim, eu achava, assim, que pela estrutura que o Minas tinha, e porque eu tinha entrado só no Minas, eu falei, cara, se eu tiver uma oportunidade, eu vou tentar no Minas. E aí surgiu essa oportunidade. Eu fui pro time da BB adulta, time adulto, né? E eles foram jogar uma classificatória para a Superliga, que seria hoje a Superliga. Nós não classificamos. E o técnico do Minas, que era o Adson Lima na época, me viu jogando e me chamou para essa peneira, para esse teste. E aí as coisas aconteceram. Agora, qual é o grande celeiro hoje do vôlei no Brasil? Infelizmente, os clubes como o Minas, o Pinheiros, os clubes sociais, eles hoje já não mantêm esses mesmos projetos que mantinham no passado. Hoje, equipes mais profissionais, vamos chamar assim como é o Brasília Vôlei, certo, é que mantém as suas estruturas. Até porque se não usar o lado profissional, pode cair fora. Né? Então o esporte ele ficou mais caro, mas em compensação muito mais profissional. Seletivo até. Seletivo. Né? Então, hoje em São Paulo tem um projeto maravilhoso de revelação de talentos, que é o Bradesco Esporte, comandado lá pela Irma, onde nós também pegamos atletas deles. Tem o São Caetano, que faz um trabalho muito interessante também na base. É o nosso adversário de anteontem. Era bonito, hein? Um projeto que eles foi fazem suado, lá, mas bonito. E daquele time lá, ele tem uma grande qualidade, que é manter o mesmo time por 4 anos. Então, esse é o 4º ano que ele mantém a mesma base. Então, o time joga por música já fica muito fácil de dar treino, de dirigir, de tudo. Não está acontecendo, então, com o vôlei o que acontece com o futebol, né? Você não sabe, eu perguntar, por exemplo, num determinado time, você já não sabe mais quem é o jogador do time. É verdade. Ele está hoje, amanhã já não está mais. Tanto é que o Rogério Ceni, por exemplo, lá do São Paulo, que está, acho que nem sei quanto tempo está, é um caso único. Não existe. Raricíssimo, como diz lá na minha terra, esse tipo de coisa. Meu Deus do céu. Agora, você teria condições de manter essa turma em Brasília, Leila? O sonho é esse, manter e até melhorar, né? Assim, nós, quando iniciamos o Brasília Vôlei, Celso, nós sempre temos em meta, né? Tínhamos em meta, né? Essa questão de um passo de cada vez, né? Nós não queríamos apresentar um projeto para que no outro ano já fosse campeão, não. É crescer, né, evoluir, montar a nossa base para depois servir o time adulto. Essa é a intenção do Brasília Vôlei, é um time que venha a perpetuar, a ter uma longevidade, não ser só um namoro de verão. Então, assim, o ano passado, quando nós formamos o Brasília Vôlei, montamos, nós sabíamos que o objetivo eram os playoffs, chegar entre os 8. Né? Montamos o time em 45 dias. Não foi 45 mal dias. Começou coisa a de loucos, né? Mas só pessoas como nós mesmos, ousadas, que teriam essa coragem de fazer o que fizemos no ano passado. Então, esse ano, mais um degrauzinho... Vocês chegaram entre os 8? Chegamos entre os 8. Pegamos o Osasco na final, nas oitavas, claro, o time que estava a ser batido, que tem uma tradição de mais de 10 anos na Superliga. Mais de 20. Mais de 20, mais, né? Então, era dentro da realidade. Exatamente. E esse ano é o quê? Mais um degrau. Queremos mais um degrau. E por que não sonhar com uma semifinal? Né? Acho que o que o time hoje tem apresentado, claro, assim, é um sonho? Não. Nós estamos trabalhando duro para isso. Hoje, em termos de orçamento, nós somos o quê? 6ª, 7ª força. Eu estava dando uma corujada, né? Eu fico catando o que vê, né? E principalmente nesses horários que as novelas estão no ar. E é bom que nesse horário o Sport TV e outros ficam, né, transmitindo os jogos. Eu estava vendo vocês jogando com o São Caetano. Sim. O time está inteirinho, Sim, ele tá aprumadinho, não tá, Sérgio? Porque ou ainda não é o time que você quer ver? Não, ele tem a evoluir bastante ainda. Na realidade é um campeonato de 5 meses, então não dá para a gente começar com 100%. Mas, poxa, o Tem time... um planejamento, O time ele vai crescendo. E depois que elas perderam aquele primeiro set, então, que elas ficaram, como diz o outro, com vontade de tirar o atraso. Mas nós tivemos tempo, fizemos uma pré-temporada esse ano, coisa que o ano passado nós não tivemos essa oportunidade.
nós montamos o time muito tarde. Esse ano não, esse ano nós fizemos uma pré-temporada, tivemos tempo para trabalhar. E aí dá essa impressão mesmo, que o time já está certinho. Já mas sabe, pode... teve uma bola, menina, aquela ficou na minha cabeça, que a menina pegou lá embaixo no chão, assim, que você não explica, né? O Sport TV, inclusive, mostrou várias vezes aquela jogada e, além de resgatar lá embaixo, ainda fez o ponto logo em seguida. O vôlei é um esporte muito estético, né? Assim, muito ágil. E as meninas, assim, impressionante que elas estão cada vez mais altas e fortes e mais ágeis, né? Então, isso é um trabalho mesmo, trabalho físico, nossa, assim... Estão mais altas que você? Nossa! Você tem o quê? 1,80 m, mais ou menos? É, 1,79 m, 1,80 m. 1,80 m mentiroso. 1,80 m, exatamente. 1,80 m assim, ó. Entendeu? Mas, enfim, assim, eu acho que uma característica minha que hoje a gente vê pouco, assim, por exemplo, eu sou canhota. Então, assim, você vê muito pouca canhota. Eu sabia, assim, eu sempre tive no esporte que eu sabia que eu sempre seria mais baixa, sabe? Na seleção, eu sempre fui mais baixa. Até para a levantadora, que era a Fernanda Venturini, eu era mais baixa. Só não perdia para fofão. Então, eu fui durante 10 anos... Né, enquanto eu estive lá na adulta, né? A mais baixa, mas eu sabia desse diferencial. Eu era a única canhota. Você vê que hoje não tem ainda um canhoto na seleção. Qual é a vantagem, né? O mundo é dos destros, né? Assim, o treinamento é para os destros. É difícil marcar um canhoto. É difícil mesmo? Difícil. É porque você espera e eu saltava bem. Hoje, né? Eu não salto nada, mas eu saltava bem. Bom. Deixa eu atender o Alcides ali. Vamos lá, Oi, Alcides. Boa tarde, querido. Oi, amigo. Fala, Celso, quanto tempo, né, meu amigão? Poxa vida, saudade de você. Fala, querido. Celso, eu quero dar boa tarde para todo mundo, os telespectadores, mas principalmente para você, para a Leila, para o amigão aí, o técnico, porque realmente é uma iniciativa muito boa e muito bonita, principalmente a gente aqui em Brasília, que nós estamos carentes, né? Já que nós somos os donos de futebol e não temos nenhum time de futebol que nos represente, né? Que o vôlei venha completar essa lacuna, não é não, Celso? É verdade. Vou transformar o Mané Garrincha no palco do vôlei de Brasília. Não jogaram outro dia? Não fizeram de um estádio aí? Ou foi o próprio Mané que fizeram um jogo diferente? Foi futsal. O futsal o tamanho é o mesmo. Nossa, eu topo. Tá certo, Sérgio. Obrigado, viu, querido? Bom falar contigo. Não esquece da gente, não. Né? Essa aí que é a verdade, né? Nós temos lá um mega, né, estádio. Exatamente, um mega estádio que pode ser palco de grandes espetáculos. E isso é um sonho, né? Fazer um jogo de vôlei, quem sabe uma semifinal, né? Vocês estão jogando lá no SESI de Taguatinga. SESI de Taguatinga, nossa casa. Quantas mil pessoas cabem naquele estádio? 1.600 pessoas, né? 1.200 pessoas. Eu pensei que fosse mais. Não. Ele é bem caldeirãozinho, bem aconchegante, ele é bem bacana. É uma casa... É o ideal ou você gostaria de pegar vamos dizer, um Nilson Nelson cheio aí? Não, de vez em quando, o ano passado nós tivemos a oportunidade de fazermos 2 eventos lá no Nilson Nelson, né? O jogo contra o Rio de Janeiro e o outro foi contra o Praia. Pessoas, né? E foi incrível, foi recorde de público na Superliga, mais de 6 mil pagantes, né? De público pagante. Então foi incrível. Então, assim, eu acho que a gente pode mesclar, sim, por que não trazer um pouquinho para a região central os jogos. Você pegar, por exemplo, vamos pegar os grandes clubes, né? Tanto de São Paulo, mas vamos pegar aquele que Brasília baba por ele, que é o Flamengo. Né? Tanto no futebol como no vôlei, no basquete, seja lá o que for. Mas você não teria que partir para um estádio maior, não? Sim, com certeza. Um ginásio maior? Com certeza. A tendência é essa, né? O próprio ginásio do Flamengo lá na Gávea é muito pequeno. Sim, mas eu estou falando nós que não vemos constantemente, né? O ideal... Cobrando uma fortuna para ver futebol, você bota ali 30, 40, 50 mil pessoas no estádio. O ideal é ter um ginásio com 5 mil lugares. É isso aí. Ele não é tão grande quanto o Nilson Nelson, porque para fazer um jogo no Nilson Nelson ali são 15 mil pessoas no mínimo. Né? Não, hoje, depois da reforma, baixou um pouco. São 11.800 cadeiras numeradas. É verdade. Então, baixou um pouquinho. Mas é uma estrutura gigantesca que tem que montar. O Estatuto do Torcedor não permite também fazer menos. É verdade. Mas você pega a segurança, são 42 seguranças. Você pega mais zeladores, mas
é um contingente de aproximadamente 150 pessoas para fazer um jogo no Nilson Nelson. Precisa de recursos, né? De muito... Então, custa bastante fazer um talvez jogo seja lá. por isso, inclusive, que o nosso do basquete Sim. fica ali no ginásio da SEB quase sempre. Os Né? custos são caros. Então, um ginásio de 4 mil, 5 mil lugares para os jogos, realmente, eu acho que atenderia a todo mundo. A demanda, né? A demanda. Mesmo, né? Agora, se espera ficar num time único ou você pensa, até porque já que está visitando o colégio, não dá para pensar num campeonato, até porque você acabou mergulhando no mundo político e já estão dizendo aí que você é futura secretária de esporte. Isso é tudo... Não, eu sei que isso aí especulação. Às vezes é muito mais para queimar a pessoa do que... Mas Leila, para você que é de fora de Brasília, Leila foi candidata a deputada distrital, que equivale ao seu estadual aí, e teve voto até demais, 11.125 votos. É bastante. Eu fiquei em 28º. Só na lábia. Você e queimando muita sola de Não, sapato, mas você deve ter gasto um bocado, né? Sim, foi Ainda bem que você andava lá na Feira dos Goianos, lá vende esse você tá sabendo que eu andei por lá? Andei em todas as feiras daqui da cidade, andei bastante. Mas foi bacana, porque eu conheci muito da realidade da cidade. Fiquei o quê? Mais de 20 anos, não deixando de estar em Brasília, né? Mas morava pelo Brasil, pelo mundo e voltava para Brasília. Eu sempre falo para as pessoas que eu não morei em Brasília durante os 25 anos, mas, assim, todo momento que eu precisava de descansar, que eu precisava voltar a ser a Leila, ou que eu precisava levar o puxão de orelha da minha mãe e do meu pai, ou até mesmo curar as minhas feridas das batalhas que eu enfrentava representando o Brasil, clubes e tudo, era aqui em Brasília, lá em Taguatinga, no colo dos meus pais, que eu me recuperava. Então, assim... Brasília cresceu e eu não acompanhei muito esse crescimento. Tem 2 anos que eu voltei, retornei de fato, estou morando na cidade. E nesse pleito eu tive a oportunidade de conhecer a cidade mesmo, né? De me infiltrar mesmo na realidade da cidade, conhecer Itapuã, Sol Nascente. Lá onde o vento faz a curva, né, menina? Sim, e ver a realidade das pessoas na cidade. Então, assim, fiquei muito sensibilizada e motivada. Que bom que você tenha feito isso. Sim. Não está faltando exatamente nesses lugares um pouquinho da mão do próprio governo na prática do esporte, não? Com certeza. Poxa, o governo andou até, vamos admitir, o Agnello até fez vários, como é que chama? Centros Olímpicos? Os Centros Olímpicos são incríveis, são incríveis. Né? Tá funcionando, a coisa bonita, andou alguns probleminhas, mas tudo isso tem problema. Mas é uma coisa que não se perde. Sim, né? sim. Estamos devendo possivelmente para outras, né? Sim, sim. Então, poxa, isso seria a base de tudo, o ideal Leila. seria que em cada ponto da cidade, né, enfim, tem outros lugares que não tem, Taguatinga não tem centro olímpico, Guará não tem centro olímpico, exatamente, Itapuã não tem um centro olímpico, por que não no Sol Nascente principalmente também, que tem muita criança, tem muito lugar em Brasília que dá para comportar um centro olímpico, e isso seria incrível para a vida, para a realidade daquelas comunidades. No projeto inicial, eram 21 centros olímpicos. Até o momento, nós temos 11 construídos. Então, dá para fazer, dá para Não realizar. dá para esquecer, né? Não dá. Ainda bem que o o novo governador de Brasília deixou bastante claro que as coisas boas ele vai dar continuidade. Com certeza. A gente conhece com certeza que no eu conheço governo... o Rodrigo de menino, como diz o outro, né? A gente sabe que ele vai fazer isso. Sim. Ele tem o coração na cidade, ele sente, sabe, a necessidade real, viu, Sérgio? Sim. Né? Você deve ter andado um bocadinho por aí também, né? Muito. Né? Foi cabo eleitoral da Leila, no mínimo, isso claro. Aí, né? E aí você sentiu o que nós temos de menino. Sim, muita criança. Fazendo nada, amigo. Precisando aprender alguma coisa. E o que não falta é a habilidade, né? Não, realmente, você vai descobrir, como você disse, no olhômetro. A tua abertura foi exatamente essa. Que Brasília é um celeiro de atletas. Sempre foi. E desde Oscar, desde Tandy, Leila, e o vôlei feminino, então, teve um monte. Eu acho que falta um pouco desse espelho que o Brasília Vôlei é hoje, para que as meninas também e os meninos tenham um horizonte e ver onde chegar. E acabar se motivando para entrar cada vez mais nos projetos esportivos. Você vê aquela realização dos jogos estudantis. Sim. Poxa, Brasília não fica devendo um pouco, não? Eu me lembro, olha, eu sou do interior de São Paulo, você viveu a tua vida praticamente toda fazendo o vôlei acontecer, tanto como jogador como técnico, lembrar. Você sabe que lá a gente faz isso ainda hoje. Sim, até hoje.
né? Você tem um celeiro enorme para buscar a meninada. Nós tem um campeonato GDF aqui em Brasília, né? Que é o campeonato escolar, né, da cidade. Na minha época, ele era incrível, né? Que eram todas as modalidades. Mesmo, era uma guerra. Hoje, assim, não está tão revitalizado, não está bombando como antigamente. Mas isso aqui é uma questão de tempo. Acho que Brasília está vivendo... O Brasil e Brasília está vivendo um momento muito especial no esporte. Né? Nós tivemos a Copa do Mundo e agora vamos ter uma Olimpíada. E eu acho que os nossos governantes têm que entender que isso é um... Né? Eu acho que o esporte é um caminho, é um viés muito interessante de formação, de perspectiva para os jovens, de uma forma de... Em Brasília, principalmente, assim, você falou, nós temos uma demanda enorme de jovens e ociosos. E ninguém sabe, a grande maioria sabe que eles estão sendo devastados na violência, porque é o maior índice de violência e de mortes na nossa cidade está entre os jovens de 13, de 12 até 24, 25 anos. A meninada de mente exatamente, vazia. Sendo dizimados na droga, que é um problema de saúde pública já, e na falta de oportunidade. Então, a gente sabe, assim, quando a gente olha no projeto, no Brasília, ou nos projetos sociais que eu também estou envolvida, quando a gente olha aquela criança no primeiro ano, que ela entra ali, baixa autoestima, triste, com sérios problemas emocionais e familiares, um ano depois, que está ali no projeto, praticando esporte, convivendo com outros jovens, conhecendo outra realidade, você precisa ver a transformação desse jovenzinho. E você não pode pensar Brasília somente no quadrado né, no quadrilátero do Distrito Federal. Sim. Você tem que pensar em função do entorno todinho, né? E é uma realidade dura ali no entorno, né? Então, é um caminho, assim, eu sonho realmente poder colaborar nesse sentido, mas isso aí é um degrau de cada vez, né, Celso? Hoje nós estamos vivendo uma história muito bacana, um namoro muito legal do vôlei com a cidade, mas nós entendemos, sim, que dá para realizar muita coisa bacana com relação a isso. Aqui, começando na base da base. Como disse o outro, lá no jardim de infância. Brasília está aí, a Agnello já fez algumas creches, né? Bonitas, por sinal. Está faltando agregar um pouquinho. Se você botar a meninada, ela vai praticar. Tem escola integral também, tem escola integral, né? É verdade. Agora, então, mais do que nunca, com a escola integral, você vai ter que ocupar, possivelmente, meio período, que era o sonho de JK, né? Sim. Ele fez as escolas classes pensando exatamente meio período na escola classe e depois vai lá para a escola parque. Uma a cada 4 quadras ali. E aí o pessoal ia ter outro tipo, ele ia aprender... Né, artes, ia aprender esporte, ia aprender línguas, ia aprender um monte de coisa. Né? Esse é um sonho que tem que ser resgatado. Sim, né? Porque eu sou de uma geração que a gente tinha um contraturno na escola, não era integral, mas de tarde tinha prática do esporte, tinha oficinas de arte, de música, de culinária, de corte e costura. Tínhamos muitas coisas, então realmente tem que voltar essa filosofia, essa forma de educação na nossa Agora cidade. Tem que aproveitar. Uma coisa que Brasília ganhou com o passar do tempo foi o nosso bairrismo, né? A gente no começo, por exemplo, você pega seus pais e tudo mais, nós nos lembramos muito mais de onde viemos. Né? Parece que seus pais vieram do Ceará, né? Eles não esquecem o lado de lá, mas nós, eu fico lá lembrando eu sou paulineiro, metade paulista, metade mineiro, né? Nasci na divisa São Paulo, Minas ali. Então a gente fica lembrando muito mais de lá. Mas os nossos filhos são daqui. Teve um momento em que Brasília, por exemplo, eles queriam voltar para o Rio de Janeiro, a capital da República, e aí acho que foi o Correio Brasiliense, foi de uma felicidade total, né? Assim, antes de pensar em voltar para a sua terra, pergunte para os seus filhos se eles querem deixar a terra deles. Hoje nós temos essa menina, tá aí, Leila de Brasília, a Paula de Brasília. Eu sou bairrista total, e a Paula também, né? Você citou a Ricarda de Brasília, sim. Você citou, que é mais bairrista do que o nosso amigo do basquete. Né? Então, você vê fazendo a propaganda do lixo aí agora, né, Oscar? Então, temos que pegar isso, tá na hora, não tá? Dá para fazer isso, Sérgio? Claro que dá. E Brasília é uma cidade encantadora, né? Eu, por exemplo, estou apaixonado por ela. Eu brinco que eu falo que eu sou brasiliense de São Paulo. Eu sou paulistano, nascido lá no Ipiranga, mas estou apaixonado pela cidade e se depender de mim, não saio mais daqui. Olha! Não, Brasília ela é muito, isso aqui é uma paixão. Muito gostada, né? E as atletas também que são de fora, você vê a própria Érica enfim, a Michele Pavão, elas comentam que gostaram muito, se adaptaram
tranquilamente a cidade, a própria Lili. Porque Brasília, gente, assim, as pessoas têm que se aprofundar a conhecer Brasília, né? Quando fala de Brasília, só fala de política, de poder, do momento péssimo que nós estamos vivendo com as denúncias de corrupção, com concreto. Mas, cara, tem vida aqui, tem famílias, tem muita coisa bacana na cidade. Então, às vezes, eu até me dispus com algumas pessoas da minha vida, como você é lá de Brasília, aquele lá que tem um monte de, né? Não. Aí você fala, que vocês elegem e mandam pra lá, entendeu? Bons tempos que a gente podia dizer isso sempre, viu? Agora a gente tem uma meia dúzia aqui também, que eu tô sendo bonzinho falando que é meia dúzia. Eu sei como é que é. Na verdade, passa mais. Foram picados. Essa Câmara Legislativa nossa aí, agora não pode nem deixar o povo dar um pitaco, dizer que você tá aprontando aí, não, lamentável. Já estou passando lá um negócio que, como diz o nós e nada seremos a mesma coisa. Né? Agora, na hora de buscar o voto, né? Aí eles não esquecem da gente. Exatamente. Está precisando mudar esse negócio, precisa mudar. Né? Oi, Mariane, boa tarde, querida. Diga, moça. Boa tarde aos seus convidados. Boa tarde. Boa tarde, querida. Eu estou vendo a Leila falar aí uma coisa aí que sempre me chama muita atenção. Quando ela falou que nunca teve muito tempo para ver Brasília e que agora ela foi em todos os lugares. Certo. Eu queria saber dela, como é que ela vê as pessoas sabendo que o político ele só procura a gente e só vê nas cidades satélites quando é época de campanha. Acabou a campanha, ninguém mais aparece nem dá notícia para ninguém. Daqui 4 anos volta novamente, né? Tá certo. E saber dela, como é que ela vê uma notícia que eu vi hoje, por exemplo, que a dívida que o governador está deixando para Brasília é no valor do estádio que foi construído, de 2 bilhões de reais. Como é que você vê tudo isso, sabendo que os hospitais não têm comida, que os hospitais não têm gás, não tem como fazer uma cirurgia? Você acha que era importante ter construído esse estádio em Brasília? Falou, Mariana. Era uma gamense gamada. Caramba, me deixou aí no... Né? Mas ela não está errada, não. Assim, o teor do questionamento dela é indignado, né? Porque eu também vivo essa realidade. Eu quero só te dizer uma coisa. Eu fiz a campanha e todos os lugares que eu mandei, eu estou retornando para agradecer. Eu acho que durante muitos anos eu fui eleitora e também as pessoas vieram até me pedir voto. E depois que elas conseguiram, né, o objetivo delas, não me procuraram também. Verdade. Então, por onde eu caminhei, eu sempre disse para as pessoas que eu voltaria para agradecer. Né? E é o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo o caminho de volta agora com isso. E eu acho que todo político deveria fazer isso. Né? Mas é lamentável o momento que nós vivemos hoje. E não é só Brasília. Eu acho que o Brasil inteiro, de uma forma geral, nós estamos vivendo um momento escabroso na política, né? Na falta de ética, de moral, de respeito com a população, com as pessoas. Me sinto também indignada. Não vou... 2, 3 meses atrás eu tinha tenho a intenção de entrar ali dentro, porque acredito que, de certa forma, assim, eu entendi o jogo, como é que ele funciona, mas durante todo o decorrer desse processo eu mantive a minha ética, os meus valores, todos os meus ensinamentos, porque as pessoas falam, a Leila vai priorizar o esporte. Ia priorizar o esporte, não. Eu trago para a política tudo o que eu aprendi no esporte, que é o jogo limpo, o fair play, que é a questão da ética, que ninguém se torna atleta dando o seu jeitinho. Verdade. Ou quem indica. Não Faz é. parte o ganhar não é. e A perder, excelência né? do esporte mesmo, principalmente no meu esporte, a gente só conquista ele trabalhando e treinando. A gente não conhece outro caminho. Entendeu? Então, assim, é lamentável o momento que Brasília vive, mas não é só Brasília. É o Brasil porque eu tenho amigas no Brasil, espalhado no Brasil inteiro, e a cada momento estoura um escândalo. Né? Então, assim, eu acho que o momento da gente mudar, da gente reverter essa situação é votando. É votando. Sabe que falta visão. Também, se Você politizar, assim, eu acho que o brasileiro... Se a Leila for eleita, ela só vai pensar no esporte. Que bom que você pensasse Pelo no menos esporte. você, Me né? aponte dos 24 que estão lá, quem é que pensa no esporte nesse momento? Sim. Né? Possivelmente agora o Júlio, que vai... Sim, né, foi secretário, que vai ser, né, de esportes. Foi o secretário de esporte e agora foi o mais votado. Foi mais votado. Né, dos deputados distritais. Talvez tenha esse pensamento. Sim. E poderá agregar com outros lá, uma turma jovem que está chegando. E para pensar nisso. Porque quando você anda por aí, o que você percebe é que falta uma única coisa. Atividade. Só. Eu também acho. Mas com relação a essa questão de política, Celso, eu vou te falar uma coisa muito séria. As pessoas têm... Eu acho que a população ela tem que procurar acompanhar a vida do político que ele elege durante todo o seu mandato.
Entendeu? O que ele realizou, o que ele realmente fez, o que ele prometeu, se ele fez. Porque, assim, o que acontece hoje? Nós estamos vendo aí que as pessoas estão indignadas, que as pessoas se revoltam com certos escândalos, mas se reelegem as mesmas pessoas, elas estão ali. Então, assim, eu acho que o brasileiro, falta para o brasileiro uma cultura política, ser mais politizado, procurar se informar mais das pessoas que estão representando-as, entendeu? Essa é a minha preocupação hoje. E eu falei muito para os jovens principalmente, né? Que é uma geração onde tem todo um suporte de informação, né? Que está a internet, tem iPad, iPhone, aí tudo. Então, assim, se informem, procurem saber durante esses 4 anos quem realmente realizou, quem foi ético, quem realmente foi político, na essência. Acho que o primeiro passo será dado, com certeza, se a gente botar verdadeiramente gente da cidade para administrar cada uma das nossas cidades. Não adianta eu pegar, você vive Taguatinga desde o dia que nasceu, né? Sim. Você conhece aquilo ali. Aí você pega um cidadão que vem lá do outro lado, quando não raramente até fora de Brasília, fora de Brasília, para administrar. para não conhecer a realidade. Sabe, não funciona. Sim. O Anderson do Rio de Janeiro disse que está te acompanhando, acompanhou você nessa fase política. O Anderson é de Petrópolis, né? E ele perguntou por que você não chegou lá, embora você tenha sido bem votado. Você não recebeu o apoio necessário? Foi podada? Na verdade, assim, eu acho que foi uma situação difícil assim, para o meu partido, assim, não tinha recursos, né, e existem prioridades dentro, enfim, eu aceitei o jogo, né, e outra coisa também, eu não aceitei as regras do jogo. Quais eram as regras? Algumas regras que as pessoas sabem que funcionam na política e que, se eu estou entrando para a política com o intuito de fazer uma coisa diferente, moralizar, eu não vou aceitar. Eu não vou ficar dizendo para as pessoas o que é. Eu não aceitei as regras de certo jogo. Conta para mim que eu não sei. Dinheiro que você não pode declarar, que todo mundo sabe, entendeu? Assim, eu poderia realmente ter sido eleita. Eu poderia ter sido... Mas eu não aceitei esse jogo. Eu não aceitei, porque se eu não posso declarar, se eu não posso fazer as coisas de uma forma limpa para no outro dia acordar bem... Eu quase não vi cartaz daqueles que eles colocavam. Porque eu não tinha recurso. Não tinha mesmo? Não tinha recurso. Nem o partido tinha dinheiro para botar você do lado de um candidato... O partido me deu alguma estrutura, sim, entendeu? Mas perto do que eu poderia ter sido explorado, não tive, assim, né? E o partido sabe das dificuldades que tem, um partido pequeno que teve suas dificuldades, entendeu? Mas com relação à minha pessoa, eu estou tranquila com relação a isso. Assim, acabou a eleição, no outro dia, as pessoas chegaram para mim e falaram, olha, se você não aceitar certas coisas, você não vai ter nem 1000 votos. Eu falei, as pessoas vão me mostrar se essa é a minha conduta, é a certa ou não é. E elas me mostraram. De 1000 e tantos candidatos, eu tive 11.125 votos. A minha campanha eu fiz com um pouquinho mais de 10 mil reais, que eu doei, alguns amigos doaram. A minha campanha foi de voluntários, de amigos, de pessoas que me deram 1000 ali, 500 ali, e caminhei. Então, assim, acabou aquilo, eu não devo favor a ninguém, entendeu? Eu não estou devendo ninguém e estou caminhando. Isso que para mim foi o mais importante. Né? Não ficou, como diz lá na minha terra... Votei para o meu trabalho, votei para o meu time, não sujei a imagem de nada, nem dos trabalhos que eu faço, nem dos meus amigos. Entendeu? Então, assim, estou muito, muito assim, feliz, porque para mim o mais importante da minha vida é a história que eu construí. A história que eu construí, os valores que eu adquiri como atleta, mais que qualquer coisa. O importante nesse momento é que você está trazendo uma alegria para o Brasil. Sim, né? Olha, a gente vê, por exemplo, acompanhei o basquete, né, por esses tempos todos aí que ele estava, e está bem ainda, né? Está meio que tropeçando, perdeu os jogadores principais que tinha, mas faz parte, né, da renovação, sim, né, faz parte. Você como técnico sabe disso. Né? E o basquete está aqui há 10 anos já. Está no 11º ano de projeto, então... E já fez muito bonito, hein? Não, já fui tricampeão brasileiro. Então é um projeto que tem que se admirar, copiar as coisas boas e realmente está aí de parabéns. Agora o que me preocupa é o seguinte, é exatamente a sequência. Vocês pararam para pensar nisso, Sérgio? Você está no 2º ano aqui do Brasília Vôlei, né? Amigo, eu sei que a cada dia que passa você tem que investir, você tem que bancar. Tem que matar um leão, né? Você tem que matar, olha lá, se não é matar logo a savana inteira logo, né? Meu Deus do céu. Né? E aí, dá para seguir? Sempre dá. É importante nós sabermos que o projeto ele tem que continuar. Às vezes, nós conseguimos um ano, por exemplo, um patrocinador mais robusto e consegue-se montar um time melhor. No outro ano, monta-se um time também, talvez perde um patrocinador aqui, outro ali, mas mantém essa filosofia e essa base. Aí sim, tem condições de dar o quê? A tradição.
A maioria dos times lá de... Vamos pegar São Paulo como Sim. exemplo, né? Você pega lá, é Nestlé, não sei o que lá, aí vem os nomes dos times. É verdade que a imprensa não dá destaque, porque estaria fazendo propaganda, né? Sim. Agora, nós temos um patrocinador master, que a gente podia chamar de nosso aqui, Lê. Quem é esse patrocinador? O Master, nossa, olha, nós temos dois, né? Que é o BRB e a Terra Cap. A Terra Cap, na verdade, é o Master, mas o BRB... Chega junto. Chega junto, quase. Exatamente. Isso é contrato a longo prazo ou é coisa que você tem que ficar de pilha na mão? Anual. É um contrato anual. Eu acho que até o Tribunal de Contas não permite fazer não um contrato. Não permite uma coisa longa, né? É todo ano, porque tem que prestar conta daquele ano para poder renovar o ano seguinte. Mas todos aqui somos... Não corre frouxo, então, né? Não. Quer dizer, o dinheiro vem, mas você tem que prestar conta dele. Sim, prestar conta bonitinho, com fotos, com registros, com tudo. Notas. Mas também temos a Bancobras, temos o IES, enfim, temos uma turma muito, assim, calorosa, o SESI com a estrutura, a Lupo com os uniformes. Quer dizer, cada um aqui, sinceramente, nós temos o Master, temos, né, enfim, todos aqui, mas todos, sem exceção, colaboram em muito para o Brasília estar na Superliga. Sim. Olha, se né? faltar um aqui... Não, e tem até os que não estão aí, né? Os apoiadores, né? Que... O Hospital Home é outro grande parceiro nosso. Que é incrível. Laboratório Seibe. Enfim, Amiga tem Janete. Uma gama aí muita gente que apoia muito. Que colabora. Brasília, né? Exatamente. O Seibe começou desse tamanhozinho, a Janete sabe disso, né? Sim. Né? E hoje é a potência, né? Janete, exatamente. Que é a grande empresa com tudo. Eu peguei hoje, ontem, fui pegar um resultado de exame lá, eu estava olhando, né? Ela é isso, aquilo, mais não sei o quê, mais não sei o que lá. Rapaz incrível, do céu, realmente. é tudo de bom, como a gente tem que... Então, isso é importante para nós. O BRB, eu sempre defendi, o BRB tem que ser social acima de tudo. Sim. Por que a Caixa Econômica descobriu, e o Banco do Brasil também agora, que o negócio é tacar o nome nas camisetas de todo mundo? Na verdade. Meu amigo, você deixa popularizado, né? Sim. Todo mundo ficava com o pé um pouco atrás quando você falava Caixa Econômica, pensando que era um banco meio arcaico, meio, né? Não, hoje ele é povão. Né? Isso é que é importante. Também né? Tem tradição no esporte. Vamos falar um pouquinho de vôlei, né? A gente fica imaginando, essas meninas começaram como, chegaram aonde, né? Mas o negócio foi muito lá atrás, quer dizer, o vôlei mesmo tem uma história também, né? Sim. Um resgate acima de tudo. Bota um pouquinho dessa história do vôlei pra gente aí, por favor. O voleibol foi criado por William Morgan em 1895, na cidade de Holyoke, no estado de Massachusetts, Estados Unidos. Seu primeiro objetivo era fornecer uma atividade física para pessoas idosas e que não fosse muito vigorosa. No seu início, não havia um número fixo de jogadores para cada equipe. Ele apenas deveria ser igual para as duas equipes. Seu principal objetivo era fazer com que a bola tocasse o solo da quadra adversária, sem haver um número fixo de toques para as equipes. As primeiras bolas utilizadas foram as de basquete, mas estas eram muito pesadas, e algum tempo se passou até que o Sr. Morgan pedisse aos irmãos Spalding que fabricassem uma bola adequada. A rede tinha uma altura de 1,98 m, muito mais baixa do que as alturas atuais, de 2,43 m para o masculino e 2,24 m para o feminino. O voleibol ficou conhecido mundialmente após a Segunda Guerra Mundial e tornou-se uma modalidade esportiva nas Olimpíadas de Tóquio, em 1964. Hoje ele deixou de ser uma atividade física para idosos para se tornar uma modalidade esportiva que requer grande capacidade física e estatura. A quadra de voleibol é dividida em 6 posições, para que os jogadores saibam sua colocação na quadra. Sou com uma quadra lotada e tu viu pra gente, mano, velho. Era os mais velhinhos, né, Sérgio? Verdade, né? Show. Dá pra entender, ele tá dizendo que seria um esporte mais leve para o pessoal da terceira idade. Hoje eu acho que não é mais não, né, amigo? Não.
Eu tô vendo essas, tem cada paulada que elas dão, amigo. Não dá não, Meu, não dá não. essa daqui então é do lado de cá, né? Não, mas se Essa eu aqui pra treinar mim hoje só serve com para ela- lavar a cara e olha lá, ainda cai água pelas beiradas ainda, né? É impressionante, cara. Ainda é uma atividade para terceira idade, não? Não. Ele surgiu 4 anos depois do basquete. O basquete começou em 1891 e o voleibol em 1895. E o basquete, assim que surgiu, já foi aquela coisa louca é febre, que né? pegou. Surgiu porque nos Estados Unidos neva, então ele precisava fazer um esporte interno, indoor. E o basquete se tornou muito violento por causa do contato físico e muita energia, porque é um esporte que corre muito. O voleibol foi para terceira idade e pessoas com problema no coração, porque é mais parado. E aí a coisa foi evoluindo. Hoje é completamente diferente. É pura força. Tá bom, Tanto o os basquete resultados, quanto né? o vôlei. O vôlei, sim, é um esporte da terceira idade. Meu pai, hoje, tem 78 anos e ele joga voleibol. Olha. É o que a gente chama de câmbio, é um voleibol adaptado. Pode segurar a bola por 3 segundos. Ah, tá. Aí tem Peladeira, que né? segurar. Também não vamos exigir tanto, né? Mas é praticado para a terceira idade, sim. Agora, você arriscou, né? Aquele vídeo que nós mostramos primeiro sobre você, disse que você tinha partido para o vôlei de praia. Foi, eu joguei. Não vingou, não? Na verdade, não vingou porque, primeiro, assim, as pessoas têm uma impressão de que o vôlei de praia, o pessoal da quadra, antigamente, viu? Isso não mudou bastante, que seria uma aposentadoria, assim, de alguns atletas da quadra, vou pra praia. Não é verdade. Quando eu cheguei na praia, eu vi, assim, que na quadra a gente mata o leão todo dia pra ir lá. Na praia, não, você mata o leão e ainda tem que enterrar, entendeu? Porque é um esporte completamente diferente, tem fundamentos parecidos, mas a dinâmica do jogo é Jogar naquela completamente areia diferente. solta ali não deve ser mole, e não, hein? você conta com fatores externos, o sol de 50... Eu tive uma partida que eu joguei na Ásia, eu nunca tinha tido cãibra na quadra. Eu joguei 3 partidas seguidas no dia, eu passei a noite inteira passando mal de cãibra, fui parar no hospital. Meu Deus. Tão desidratada que eu estava. Isso é muito mais complicado, então, Areia. do que jogar na quadra, então? Meu Deus do céu. Na quadra é força, na praia é resistência. Resistência ao sol, resistência à areia, resistência emocional, porque é um jogo muito, muito individual. A quadra, a gente tem o coletivo. Se você não está bem, o Sérgio vai lá e te troca. Certo. Na praia, não. Se você não está bem naquele dia, você é massacrado do início ao fim. É um jogo muito individual. Assim, é bem diferente. A dinâmica do jogo da praia para a quadra é outra realidade. Parece que só foi bom para você achar o maridão. Eu lá ia no falar isso pedaço, agora, né? eu ia falar isso Pelo agora. menos isso foi bom. Eu cheguei na praia com quase 37 anos. Então, assim, realmente, fisicamente, já estava deteriorada, com problema de lesão no ombro, problema de lesão nos 2 joelhos, no isquio. Então, assim, eu estava realmente uma atleta em decadência, e não tenho o menor problema de falar isso. Caramba, então, assim, menina. teve um ano de 2006, 2007, eu fui considerada pela Federação Internacional a atleta que mais evoluiu no mundo no voleibol de praia, mas com 37 anos, 35, 30, eu joguei muito aquele ano com a Ana Paula, que foi minha parceira de coisa. Mas, assim, eu não aguentei. O outro ano eu estourei muscularmente e depois estourei meu ombro. Mas, assim, é como você falou, a praia me serviu para uma coisa, né? Muito que, bom, né? Que foi a melhor de todas, né? Que foi conhecer o meu marido, o Emanuel, que é o campeão olímpico. Hoje a gente tem um filho, o Lucas, que eu falo que a minha medalha de ouro, a minha geração que foi maravilhosa no voleibol de quadra, faltou pelo menos uma final olímpica, porque era um timaço. Era uma geração maravilhosa que o Sérgio conheceu e treinou muitas de nós. Mas fez a sua parte. Fez, contribuiu para que hoje, o que o voleibol é hoje, isso é um trabalho de várias gerações. E a nossa foi um divisor de águas. A gente está praticamente encerrando, quase que aquele minuto e pouquinho para cada um. Sérgio, com toda a tua vivência, né, jogando, sendo técnico e tudo mais, o que é que Brasília tem que fazer? Deixa um recado final para nós. Nós estamos numa mudança governamental, nós vamos ter um novo governo a partir de 1º de janeiro. Né? Parece-me que vem com novas ideias. Pelo menos é um menino que, como diz o outro, ele só não conseguiu ser totalmente de Brasília porque chegou no braço da mãe aqui. Que, né, ganhou o bebê lá e veio morar em Brasília aqui. Então o Rodrigo viveu a vida inteira como Leila viveu aqui, né, como nós estamos vivendo aqui hoje. O que é que nós temos que fazer para dar uma continuidade nesse espírito? Como você falou, acho que é aproveitar os bons projetos e dar continuidade.
E o Brasília Vôlei é um bom projeto. Então, o que eu espero realmente do novo governador é que ele dê continuidade e melhore ainda mais o projeto do Brasília Vôlei. Melhorar ainda mais não significa injetar mais dinheiro, abrir espaço para comunidades, a gente ir visitar comunidades que a gente não visitou, abrir categorias de base, enfim, isso é incrementar. É verdade. Então nós esperamos sim que o novo governador ele continue apoiando a exemplo que o atual fez. Se ele já consertasse aquele monte de quadra que nós temos em Brasília, tudo caindo aos pedaços, ele já faria um grande negócio. Com certeza. Porque hoje a meninada, eu estava vendo uma matéria num dos nossos telejornais, passando por debaixo dos arames, infiltrando e tudo mais. Né? Já seria um grande negócio. Para a gente arrematar de vez. Né? Eu só tenho que agradecer, Celso, e dizer que a esperança é grande de que a gente tenha dias melhores para a nossa cidade. Eu acho que estamos sonhando, vislumbrando um futuro melhor e eu acredito muito na nossa cidade. Nós estamos aqui para contribuir da melhor forma possível por ela e que venha um ano melhor, que em 2015 a gente traga boas notícias e que Brasília entre nos eixos. Pense na meninada de Brasília, como Sim, você está pensando no minha Lucas. paixão, é minha paixão. Tá bem? Sim, são meus filhos também. Lucas deve estar com o quê? 3 anos? 4 anos fez 3 agora. para 4 anos. Então pense nele, né? Sim, Atividade a partir dele para nossa meninada. Sim. Enquanto não fizermos isso, a gente vai continuar, sabe, capengando. Nos Estados Unidos, o menino já começa a bater bola, né? No ventre da mãe, né? Aqui no Brasil, até que a nossa meninada já começa a dar pontapé na mãe também, pensando que a barriga é a bola. Mas o Brasil é incrível, você dá então, uma tá bola... faltando para esses tipos, né? De outros esportes que são mais chamativos e que têm uma santa possibilidade de acontecer em qualquer lugar, num pequeno espaço, por menor que ele seja. Bom te rever. Obrigada, Obrigado por ter vindo. Um beijo para todo mundo. Sérgio, alegria de conhecer, viu, querido? Muito obrigado. Venham sempre aqui. Obrigada. Um abraço. Um grande abraço.